Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, eu e o Erley vamos apresentar um trabalho de reprodução animal com a temática de estresse calórico e reprodução em ovinos, os fundamentos e as perspectivas tecnológicas. Esse trabalho, os discentes são eu, Ian Shoa, e Francisco Erley. E os docentes são mestre Ramon Costa e Silva e doutora Luana Figueiredo Batista. Bom, na introdução, a gente trouxe as raças que foram citadas no artigo, que foram 4 raças de ovinos. Raça Dorper, Textil, Morada Nova e Santa Inês. Sendo dessas 4 raças, 3 de animais voltados para o corte, principalmente para o corte, aqui no Brasil. A raça Dorper, Santa Inês e Morada Nova. São animais de pouca lã e usados principalmente para o corte. São essas 3 espécies as mais adaptadas às temperaturas maiores e às temperaturas que a gente tem aqui no Brasil, que é um clima tropical. São as raças de maior uso no sistema de criação brasileiro. Isso significa que, na maioria das fazendas onde se é criado ovinos, você vai ver a incidência dessas raças. A quarta raça é a Texel, que são característicos animais de lã grossa e espessa, sendo ela usada na fabricação de tecidos. É uma raça originária da Holanda e aqui no Brasil essa raça é usada principalmente para o corte, porque, como eu já falei, o Brasil o clima característico são temperaturas mais altas. Então, uma raça cuja seu sua incidência, seu uso para a tirada de lã, não é viável que o animal tenha lã num clima alto. Só que aqui no Brasil a raça é usada principalmente para o corte e tem uma alta capacidade de reprodução essa raça. Aqui você pode ver a imagem das raças, a imagem dos ovinos. A primeira, a Santa Inês, que é essa raça característica preta, um porte bem avantajado, animal voltado para o corte. A segunda raça é a Dorper, que pode ser o animal ou totalmente branco, ou branco com sua cabeça preta, como se ele estivesse usando uma máscara. O normal da raça é a cabeça preta. A terceira raça é a Texel, que você pode ver a imagem, foi tirada na Holanda. Essa foto é uma foto do animal no seu local de origem. Você pode ver que o animal apresenta uma lã espessa e grossa e que é usada para a retirada e fabricação do tecido. A quarta raça é a Morada Nova, que é natural do Ceará, da nossa região, e se dá esse nome por causa da cidade onde a raça foi originada, que é a cidade de Morada Nova. Você pode ver que, diferente das outras 3 raças, ela é uma raça que tem um porte menos avantajado do que as outras 3. Vou falar das características termográficas da espécie. O recomendado, né, dessas características, a zona de conforto para os ovinos deve se situar entre 20 e 30 graus Celsius de temperatura, sendo a temperatura efetiva crítica superior a 34 graus. São animais homeotérmicos e, na tentativa de dissipar calor, os animais reduzem sua ingestão de alimentos para guardar essa energia, para guardar energia. E a energia que seria utilizada para o crescimento, a produção e a reprodução é direcionada para os processos ativos da termorregulação corpórea. Isso significa que o animal, em situação de calor, de estresse térmico, ele ingere menos alimento e, sendo isso, prejudicial para o animal.
que afeta no crescimento do animal, na produção e reprodução do animal. Pronto. Agora vamos falar sobre as características do estresse térmico da espécie, tanto características comportamentais quanto fisiológicas. Dentre essas características, uma delas é a diminuição da ingestão de alimentos. O animal faz isso para que possa reduzir o seu incremento calórico e assim não aumentar a sua temperatura corporal em caso de estresse térmico. E a representação dessa estresse térmico nessas espécies pode trazer uma perca econômica que varia entre 0,1 a 4% do total dos ganhos obtidos com a produção animal, sejam eles diretos ou indiretos. Essa característica do estresse térmico na espécie, um dos maiores efeitos, os mais marcantes, é os efeitos prejudiciais provocados na qualidade do esperma, em que os animais podem ter sua espermatogênese afetada, né, principalmente em casos de estresse térmico calórico, em que também os animais destinam a sua energia de mantença ou reprodutiva para sair de situações em que haja um estresse térmico. E devido a essas altas temperaturas do ar, os animais eles podem entrar em estresse calórico e sofrer interrupções na atividade reprodutiva. É algo muito visível quando se avalia tanto parâmetros comportamentais ou fisiológicos nos animais. Pode passar aí. Sobre essas características das altas temperaturas e a sua incidência nas fêmeas, nós vemos que o estresse térmico ele diminui em aproximadamente 7 horas a duração do estro nas ovelhas. Essa diminuição é uma forma prejudicial, já que o tempo, né, no qual as ovelhas estão aptas a receber, né, esse ejaculado masculino dos machos é reduzido. Isso traz um dano muito sério, já que esse é um tempo de estro que pode passar despercebido, pode prejudicar a taxa de concepção das fêmeas, em que também há uma possibilidade de apresentar maiores mortes, né, maiores chances de morte embrionária. É uma das características. E também a redução das taxas de concepção, como foi falado. A redução dos pesos na placenta e do feto, né, são todas características importantes a serem salientadas que são advindas de um possível estresse térmico. No caso dos machos, há uma redução na sua eficiência reprodutiva em geral, devido à ação deletéria do calor sobre a gametogênese e o libido de forma mais abrangente. Bom, sobre a termorregulação escrotal e testicular no calor dos ovinos. Essa temperatura testicular ela varia entre 2 e 6 graus Celsius, mais baixa do que a temperatura corpórea interna do animal. Significa que a temperatura testicular é mais baixa do que a temperatura interna corpórea do animal. Os testículos expostos a temperaturas elevadas apresentam uma redução na sua qualidade seminal. O escroto possui um sistema vascular e linfático extenso, muito próximo à pele, o que facilita essa perca do calor. O fluxo sanguíneo pode sofrer variações conforme as mudanças na temperatura testicular e do ambiente. Sobre a elevação da temperatura testicular e a qualidade seminal, eu vou falar algumas características desejáveis em um ejaculado ovino. Sobre esse ejaculado ovino, o volume que varia entre 0,5 e 3 ml. A concentração espermática é de 1 a 3 bilhões de espermatozoides por ml.
O turbilhonamento mínimo é de 3 na escala de 0 a 5. O ideal é 3, o mínimo. O ideal mínimo. A mortalidade espermática é igual ou maior a 80% do vigor, de pelo menos 3, da escala de 1 a 5. A raça santinês e a raça morado novo são capazes de manter a produção do sêmen de alta qualidade ao longo de todo o ano, sem apresentar oscilações significativas e comprometerem sua fertilidade, o que significa que essas raças, no nosso clima, ela é ideal, porque a gente tem o clima, na maioria do Brasil, né? Principalmente na região Nordeste, o clima é dividido em dois, que é o verão e o inverno, sendo o inverno o período chuvoso. Esse período chuvoso, as temperaturas baixam por causa da incidência da chuva, a flora melhora, então as temperaturas caem. E essas duas raças são capazes de manter a produção de alta qualidade do sêmen ao longo de todo o ano. Independente se a temperatura está alta ou baixa, essas duas raças, as características são de não apresentar oscilações significativas e não comprometerem sua fertilidade, diferente das duas raças já citadas aqui no nosso trabalho. Agora, falando um pouco sobre a elevação da temperatura testicular e sobre a qualidade seminal, nós vemos que há uma característica importante em um ejaculado ovino, é que a transcrição de choque térmico ele varia de 1 a 3, que é representados por o HSF1 e HSF3, em que o aumento da expressão de proteínas de choque térmico é um efeito danoso para essa característica ejaculada, em que esse aumento da HSP pode ser prejudicial, em que haja também uma diminuição da expressão da síntese de proteínas, que é um dos componentes essenciais para que haja um bom desenvolvimento dessas características reprodutivas. E também uma característica deletéria promovida pela elevação da temperatura testicular é o aumento da oxidação de glicose, de aminoácidos e redução do metabolismo de ácidos graxos. Todas essas características, esses efeitos promovidos pela elevação de temperatura, elas são danosas tanto na espermatogênese como também na espermatogônia. Tem efeito direto sobre as células que produzem os espermatozoides. Dentre essas, também é importante salientar que a ativação do sistema endócrino de resposta ao estresse e a ativação do sistema imune pela secreção extracelular, né, HSPS, é evidenciada já que os hormônios produzidos pela tireoide, pela glândula tireoide, pela hipófise, pela adenohipófise, todos são hormônios que fazem com que haja uma destinação de eventos específicos, tanto eles reprodutivos como de mantência em relação ao calor, à regulação de temperatura. Geralmente, esses hormônios, né, muitas vezes eles podem causar efeitos prejudiciais quando estão em circulação sanguínea durante o dano tecidual, podem causar a necrose e também a morte celular programada, que é a apoptose. Sobre as técnicas para aprimorar o bem-estar animal, dentre elas estão o uso de rações balanceadas para suprir a perca que o calor traz. Nós sabemos que o incremento calórico promovido pela ração é importantíssimo na regulação da temperatura corporal dos animais, na manutenção da sua homeostase, já que existem alimentos, existem rações que promovem
uma maior ou menor produção de temperatura corporal de acordo com o seu incremento calórico. Então, esse é um dos pontos muito importantes. Outro ponto essencial é o melhoramento da localidade onde o animal está inserido. Tanto o enriquecimento ambiental como o manejo, a destinação de locais apropriados, pode favorecer ou prejudicar os animais que estão em estresse térmico. Em específico dos ovinos, é muito importante que se haja tanto sombreamento como também ambientes que ofertem uma temperatura que seja ideal para e características, né, para sua espécie, para a espécie escolhida. Apesar de haverem espécies que são mais adaptadas ao clima que nós vivemos aqui no Ceará, no nosso Nordeste, existe também aí a manipulação do ambiente para favorecer com que esses animais tenham uma maior qualidade de vida e que possam expressar os seus comportamentos naturais da espécie, que é um pré-requisito para se manter o bem-estar animal. A regulação, dentre essas regulações também, está a da temperatura e da umidade, com o uso de ventiladores, de aspersores, de nebulizadores, todos para favorecer uma dissipação de calor eficiente nos animais, que possam estar aí sempre mantidos em uma zona de conforto térmico ideal, tanto para a sua espécie, mas também para manter sua qualidade reprodutiva de forma idônea, de forma elevada. Sempre respeitando, é claro, todos os níveis de saúde animal. A verificação dos parâmetros comportamentais, dos parâmetros corporais, a avaliação desses parâmetros fisiológicos é essencial para que nós possamos ter uma noção, uma ideia geral do como é importante fazer essas adequações. Nós só podemos entender se o animal está em estresse térmico, nós só podemos compreender se há realmente um dano, um prejuízo à reprodução, se houver uma mensuração de parâmetros fisiológicos e parâmetros comportamentais. Sem eles, não é possível afirmar categoricamente que há um efeito prejudicial sobre algum animal. A busca, por animais mais adaptados também ao clima do local onde se está sendo inserido é também muito importante, já que das raças que nós vimos, há três que são mais comuns em nosso meio, e esse fato deles serem comuns não é à toa, mas são animais que têm uma melhor adaptação, e é por isso que eles são mais comuns no meio em que vivemos. Pode passar aí. Para a conclusão do nosso trabalho, conclui-se, nessas avaliações que fizemos, que a temperatura interfere na reprodução dos animais, em especial dos ovinos, e que causam a perda da qualidade reprodutiva e trazem danos às estruturas anatômicas do sistema reprodutor. Tanto o dano tecidual, tanto o dano celular, testicular ou da fêmea, nos ovários, na desenvolvimento do seu ciclo estral, em que todos esses hormônios também estão envolvidos. E sendo assim, deve-se sempre procurar meios para diminuir a incidência do calor, para que o animal possa manter suas características reprodutivas ideais, suas características, o máximo de suas características, só que sempre respeitando o bem-estar animal. Aqui estão as referências do nosso trabalho. Estamos disponíveis para dúvidas ou questionamentos. E nós agradecemos a todos pela atenção. Obrigado a todos e paz e amor no coração.